Quando eu entrei na Polícia Civil há mais de 20 anos, Goiás ainda era visto como um estado tranquilo. O tipo de lugar onde as pessoas dormiam com o portão aberto e o maior barulho da madrugada vinha do canto dos grilos. Mas o tempo tem um jeito cruel de mudar as coisas, e o que antes era sossego virou campo de guerra. Hoje, as plantações de milho e as estradas vermelhas escondem muito mais do que o cheiro de terra molhada. Escondem sangue, pólvora e silêncio. Foi nesse cenário que eu conheci a família Vasconcelos, o clã que transformou uma pequena cidade do interior em um império de medo e dinheiro. Tudo começou com o seu Elias, o patriarca. Homem simples na aparência, chapéu de palha, calça surrada e bota empoeirada. Mas por trás daquele olhar calmo havia um cérebro frio, calculista e sem limites. Elias começou como pequeno fazendeiro, vendendo gado e grãos, mas com o tempo percebeu que o verdadeiro dinheiro vinha por outro caminho. A rota da droga que atravessava a fronteira vinda do Mato Grosso do Sul. A história chegou até mim depois de uma denúncia anônima. Um caminhoneiro ligou dizendo que um fazendeiro estava mandando mais cocaína do que soja pelos caminhões. No começo, ninguém deu bola. No interior, todo mundo tem inimigo, e denúncia anônima é quase parte da rotina. Mas algo naquele tom de voz me incomodou. Era o tipo de denúncia que vinha carregada de medo, e quando o medo fala mais alto que a raiva, é sinal de que tem coisa grande por trás. Começamos a investigar discretamente. O nome de Elias Vasconcelos aparecia em registros antigos, coisas pequenas. Desacato, porte de arma, uma briga em bar. Nada que sustentasse algo maior. Mas o dinheiro dele crescia de um jeito estranho. Em 5 anos, ele passou de dono de uma fazendinha de 50 hectares para proprietário de 4 propriedades rurais, um posto de combustível e uma transportadora. Tudo no nome de parentes e laranjas. Os filhos dele, Rafael e Jonas, eram diferentes entre si, mas igualmente perigosos. Rafael era o mais velho, frio, silencioso, o tipo que mandava com um olhar. Tinha passado por um curso de segurança particular e gostava de andar armado, mesmo sem porte. Já Jonas era o oposto. Expansivo, violento, impulsivo. Era o que resolvia as pendências da família, e a cidade inteira sabia disso. A mãe, Dona Marilda, completava o quadro. Cabelos presos em coque, sempre na igreja aos domingos, rezando na primeira fila. Mas quando a missa acabava, era ela quem lavava o dinheiro da família em uma rede de pequenos comércios, padarias, mercados, casas de câmbio. O que parecia devoção era estratégia. Ninguém desconfiava de uma mulher que passava metade do dia rezando e a outra metade ajudando os pobres com cestas básicas. O domínio começou pequeno. Um bairro afastado, uma rua, depois uma vila inteira. O método era simples e eficiente. Elias comprava os pequenos traficantes com promessas e ameaças, e quem não aceitava era apagado. Os corpos eram enterrados em valas improvisadas entre plantações de milho e pastos abandonados. A polícia local? Comprada. O delegado anterior tinha um carro novo todo ano e nunca explicava de onde vinha o dinheiro. Quando percebi o tamanho da teia, já era tarde demais. A família Vasconcelos controlava 80% da droga que circulava em 3 cidades vizinhas. E não era só tráfico. Eles estavam envolvidos com agiotagem, lavagem, sequestro e execução. Um verdadeiro império criminoso erguido com sangue. Começamos uma investigação silenciosa. Eu e mais 2 colegas de confiança, Breno e Luciana, ambos da divisão de inteligência. A primeira tarefa foi seguir o dinheiro, mas os Vasconcelos sabiam se esconder bem. Cada conta bancária era aberta em nome de um parente distante, cada caminhão tinha documentação falsificada, e os motoristas eram pagos em dinheiro vivo, sem deixar rastro. Uma noite, durante uma vigilância, vimos algo que mudou tudo. Um dos caminhões da transportadora saiu de madrugada, sem rota registrada. Seguimos à distância, faróis apagados. O caminhão entrou numa estrada de terra e parou numa fazenda isolada, sem placa. Ficamos observando e vimos homens descarregando caixas metálicas pesadas e, em volta, guardas armados com fuzis. Não era soja, não era gado. Era armamento pesado,
coisa que só se via em operação especial. Foi nesse momento que a ficha caiu. Os Vasconcelos não eram só traficantes, eram fornecedores de guerra. Vendiam droga, mas também armas. E não apenas para bandidos locais. A rede deles se estendia até facções de São Paulo e Rio de Janeiro. A partir dali, a investigação deixou de ser local e passou a envolver a Polícia Federal. Mas quando a PF entra em cena, os ratos começam a correr. Em menos de uma semana, 3 testemunhas desapareceram. Um informante foi encontrado morto dentro de um tambor de óleo queimado e o caminhoneiro que fez a denúncia inicial simplesmente sumiu. Foi aí que entendi. Não era mais uma investigação comum. Era uma guerra silenciosa contra uma família que não hesitava em matar para se manter no topo. E o mais assustador era perceber que, de alguma forma, eles sabiam cada passo nosso. Alguém dentro da própria polícia estava vazando informações. E quando percebi isso, já era tarde demais. Eu sempre acreditei que o mal maior do crime organizado não era o traficante de chinelo e boné. Era o sistema podre que alimentava esse tipo de poder. Gente com farda, terno ou cargo público, que sorria para a câmera e vendia a alma no silêncio da madrugada. E a família Vasconcelos sabia jogar com esse tipo de gente. Eles não apenas subornavam, eles pertenciam à engrenagem. As primeiras semanas depois daquela vigilância foram um inferno. Cada passo nosso era observado. Certa manhã, recebi uma ligação de Breno, minha dupla há mais de 10 anos. A voz dele estava trêmula. Sumiram com os relatórios da escuta, chefe. Tudo, até os áudios do caminhão. E o servidor interno foi formatado. Aquilo foi um soco no estômago. Somente 3 pessoas tinham acesso aos relatórios. Eu, Breno e o delegado regional, Arlindo Duarte, um sujeito de fala mansa, político, que vivia se gabando de conhecer gente grande na capital. Foi ali que a ficha começou a cair. Ou ele estava sendo comprado, ou alguém muito próximo dele estava. A partir daquele dia, decidi seguir o instinto. Abandonei o protocolo e comecei a agir por conta própria. Peguei meu carro, desliguei o celular e fui direto para a estrada. Se os Vasconcelos tinham virado um império, era porque alguém tinha deixado, e eu queria entender quem. Passei 3 dias entre fazendas conversando com gente simples, peão, motorista, atravessador. Um deles, um rapaz chamado Tiaguinho, não aguentou o peso da própria consciência. Disse que trabalhava numa das transportadoras da família e que, de vez em quando, via caixas que pesavam demais para serem adubo. Ele contou que os caminhões faziam escala em 3 Lagoas, depois seguiam para Catalão e Goiânia, onde descarregavam parte da carga em galpões disfarçados de oficinas mecânicas. Quando eu perguntei o que acontecia com o restante, ele gaguejou e respondeu baixo. Dizem que vai para o Rio, doutor. Via os caras do PCC vindo buscar. Essa informação mudou tudo. Agora tínhamos uma ligação direta com o crime organizado nacional. A família Vasconcelos era, na prática, uma célula logística das grandes facções. O tipo de grupo que ninguém toca porque financia tudo, do tráfico às campanhas eleitorais. Voltei para a delegacia decidido a colocar isso em relatório. Mas quando cheguei, o clima estava estranho. O delegado Arlindo me chamou na sala dele. Estava com o terno alinhado, o sorriso plastificado e um café recém-passado na mesa. Alberto, recebi uns toques de cima. Disseram que você anda se metendo demais nesse caso. Acho melhor encerrar por aqui. Eu olhei para ele sem piscar. Encerrar? Temos provas, delegado. Gente morta, caminhão com armamento, ligação com facção de fora do estado. Ele levantou a mão cortando meu raciocínio. Você não entendeu. Isso é ordem. Sai do caso antes que sobre para você. Naquele momento, percebi que o buraco era muito mais fundo. Arlindo não estava me aconselhando. Estava me avisando. Saí da sala com a cabeça fervendo. A sensação de impotência é o que mais destrói um policial. A gente entra na corporação acreditando em justiça, mas com o tempo percebe que a justiça é um luxo que poucos podem pagar. Passei os dias seguintes recolhendo o máximo de provas possível, escondendo cópias de arquivos e áudios em pendrives diferentes, cada pista, cada nome, cada rota.
Eu sabia que estava me colocando na mira, mas a essa altura era questão de honra. Enquanto isso, a família Vasconcelos crescia em poder e ousadia. Rafael, o filho mais velho, começou a montar um exército próprio. Recrutava jovens da periferia com promessas de moto, dinheiro e proteção. Em poucos meses formou uma tropa de cerca de 30 homens armados com fuzis, coletes e rádios criptografados. Eles dominavam as entradas da cidade, patrulhavam as rotas de droga e até cobravam pedágio de quem quisesse trafegar na área. Jonas, o mais novo, ficou ainda mais violento. Era ele quem resolvia problemas, de delatores a desafetos. Em uma única semana, foram encontrados 3 corpos em poços abandonados, todos com o mesmo padrão: mãos amarradas, tiro no queixo e queimaduras no peito. Assinatura de Jonas. Enquanto isso, Dona Marilda continuava sua farsa piedosa. Fundou uma ONG de recuperação de dependentes químicos. Fachada perfeita para lavar dinheiro e controlar quem devia à família. Os traficantes locais eram obrigados a contribuir com doações mensais, e quem atrasava era visitado por Rafael. Eu sabia que a qualquer momento a casa podia cair para o meu lado. E caiu. Numa noite de terça, eu estava voltando para casa quando percebi algo errado. O mesmo carro preto vinha atrás de mim há mais de 15 minutos. Acelerei, dobrei à esquerda, à direita. Entrei numa rua sem saída. Quando olhei pelo retrovisor, o carro parou. 2 portas se abriram. 2 homens desceram, ambos de capuz, um deles com o cano do fuzil aparecendo. A adrenalina subiu. Engatei a ré, joguei o carro contra eles e acelerei de volta para a avenida. Ouvi 2 tiros acertando a lataria, mas consegui despistar. Fui direto para a casa de Breno. Quando cheguei, ele estava de colete, arma na cintura e cara de quem não dormia há dias. Eles sabem de tudo, Alberto. Foram atrás de mim também. A Luciana sumiu. Meu sangue gelou. Luciana era a analista que cuidava das escutas e dos mapas de rota. Desapareceu sem deixar rastro. Naquela noite, sentado na varanda da casa dele, eu entendi o que estava acontecendo. A família Vasconcelos não era mais só um grupo criminoso. Era uma estrutura de poder infiltrada até dentro da polícia. E nós, os poucos que ainda acreditavam na lei, éramos o obstáculo que eles precisavam eliminar. Mas antes que me tirassem do jogo, eu jurava a mim mesmo: eu iria até o fim. Nem que isso custasse tudo o que me restava. Depois daquela noite, não dormi mais como antes. O som do motor do carro preto me perseguia em cada esquina. Passei a dirigir com o farol apagado, mudando o caminho de casa todos os dias. Meu corpo continuava firme, mas minha mente já vivia em estado de alerta constante, como um animal caçado. Sabia que se esperasse pela justiça, seria questão de tempo até me tornarem mais um nome numa folha de ocorrência fria. Então, decidi ultrapassar a linha invisível que separa o policial do fora da lei. Era hora de agir nas sombras. Comecei revisando cada pedaço da investigação. Conectei as rotas de transporte, as movimentações bancárias e até os horários das doações da ONG de Marilda Vasconcelos. A teia era quase perfeita, mas encontrei uma falha. Um galpão em Ribeirão das Neves registrado em nome de uma empresa inexistente que recebia caminhões 2 vezes por mês. Com a ajuda de Breno, rastreamos uma dessas viagens. Disfarçados, passamos 3 dias observando o local. Era um armazém simples com aparência de depósito de insumos agrícolas, mas o movimento à noite era intenso. Caminhões sem placa, escoltados por motos, descarregavam caixas de madeira sob um silêncio cirúrgico. Na terceira madrugada decidi entrar. Deixei Breno no carro, cortei a cerca lateral e me arrastei até uma das janelas. Lá dentro, vi o impossível: pilhas de fuzis FAL, AK-47 e munições importadas, todas embaladas em plástico industrial e etiquetadas com números de série raspados. O cheiro de óleo de arma e graxa queimava o nariz. Era um arsenal digno de um exército, e aquele era apenas um entre muitos depósitos. Fotografei tudo, gravei um vídeo curto e voltei para o carro. Quando mostrei o material a Breno, ele ficou pálido. Se isso vazar, Alberto, a gente tá morto, literalmente. Se não vazar,
Eles continuam intocáveis, respondi. Decidimos enviar uma cópia do material para um contato da corregedoria em Belo Horizonte, mas antes que pudéssemos agir, algo aconteceu. 2 dias depois, Breno sumiu. O carro dele foi encontrado carbonizado numa estrada vicinal. Dentro, o corpo irreconhecível. O laudo saiu 2 dias depois. O DNA confirmou. Meu parceiro, meu irmão de farda, estava morto. A raiva virou combustível. Eu não tinha mais nada a perder. Peguei uma semana de licença médica e sumi do mapa. Voltei ao galpão, desta vez armado, com um colete velho e uma câmera escondida no peito. Esperei o cair da noite. Por volta das 2 da manhã, um caminhão se aproximou. 4 homens desceram. Um deles, magro e com tatuagem no pescoço, deu ordens curtas. Eu o reconheci. Era Jonas Vasconcelos. Eles abriram o portão e começaram a descarregar as caixas. Da posição em que eu estava, dava para ver claramente os fuzis sendo empilhados. De repente, o barulho de um celular cortou o silêncio. Jonas atendeu e disse apenas: "O comboio sai amanhã para São Gonçalo. 3 caminhões, tudo certo." Anotei tudo. Assim que eles foram embora, entrei no galpão e vasculhei as caixas. Além das armas, encontrei algo mais. Um caderno com anotações de rotas, nomes de contatos e até siglas de unidades policiais. Era a prova definitiva de que havia policiais envolvidos. Mas não deu tempo de sair. Um dos seguranças havia voltado para buscar algo e me pegou de surpresa. O som seco do gatilho ecoou. Clac. Mas o tiro falhou. Eu corri, empurrei uma pilha de caixas e o galpão virou um caos. Disparei 2 vezes, acertei a perna dele e fugi pela lateral. O barulho dos outros chegando ecoou atrás de mim. Quando cheguei no carro, o peito ardia de tanto respirar. Liguei o motor e acelerei sem olhar para trás. O rádio da viatura no banco do passageiro chiava em branco. Na manhã seguinte, liguei para a corregedoria. A voz do outro lado era fria. "Senhor, não temos nenhum registro de denúncia com esse conteúdo. O nome que o senhor mencionou não consta em nossos sistemas." Foi aí que percebi. Eles tinham apagado tudo. E se tinham poder para isso, era porque o envolvimento era muito maior do que eu imaginava. O tráfico dos Vasconcelos não era apenas um negócio de família. Era uma rede que atravessava fronteiras, ligando o interior de Minas, São Paulo e o Rio num único corredor de armas e drogas, sustentado por policiais, políticos e empresários. Nos dias seguintes, começaram as mensagens anônimas. Papéis deixados debaixo da porta, ameaças no para-brisa e uma foto da minha mãe colada no retrovisor do meu carro. Nela, alguém havia escrito com marcador vermelho: "A próxima bala não falha." A partir dali, Alberto deixou de ser só policial. Passou a ser caçador e presa ao mesmo tempo. Comecei a dormir em lugares diferentes usando roupas comuns, barba por fazer. Deixei de frequentar o batalhão e passei a investigar sozinho, juntando cada prova como quem monta um mosaico sangrento. Foi nessa fase que descobri algo que mudaria o rumo de tudo: um vídeo vazado de dentro da ONG de Marilda. Nele, Rafael aparecia conversando com um homem de terno, o mesmo delegado Arlindo. "Tudo certo, doutor. O comboio sai segunda. Ninguém vai mexer no nosso caminho." Arlindo apenas respondeu: "Enquanto vocês pagarem em dia, meu amigo, o céu é o limite." A imagem era tremida, mas clara o bastante. Ali estava a prova que poderia derrubar metade da corporação. Mas também selava meu destino, porque se eu tinha aquele vídeo, eles sabiam que eu estava vivo. A guerra finalmente tinha começado. Depois do vídeo, eu já não via o mundo com as mesmas cores. Cada pessoa que cruzava meu caminho parecia esconder algo. A cidade de Itaquera, antes só mais uma selva de concreto, agora era um tabuleiro onde cada esquina podia esconder um inimigo. Eu já tinha visto muita coisa na minha carreira: execuções, emboscadas, colegas corrompidos, mas nada se comparava ao peso de descobrir que o câncer estava dentro da própria corporação. Naquela altura, não havia mais retorno. Mandei o vídeo para um pendrive, guardei cópias em 3 lugares diferentes e comecei a traçar meu plano. A meta era simples, mas mortal: capturar Jonas Vasconcelos e arrancar dele a confissão que ligava toda a família, e principalmente o delegado Arlindo.
A primeira pista veio de um informante antigo, o Neguinho do Ponto, um ex-vapor que trabalhava na entrega de gás, sempre com um rádio chiando pendurado no ombro. Tão montando carga nova, mano. É pra sair amanhã de madrugada, perto da Jacu Pêssego. Dizem que o Jonas vai junto. Tem certeza? Mais do que da minha mãe. Ele mesmo vai checar o caminhão. A parada é grande. Era a chance que eu esperava. Só que dessa vez, eu não confiaria em ninguém da corporação. Peguei um carro apreendido do pátio, preparei armas limpas e convoquei 2 parceiros de confiança, Santos e Rômulo, veteranos como eu, homens que já tinham visto o inferno e sabiam guardar silêncio. Planejamos tudo num galpão abandonado, usando mapas e gravações do rádio da facção. O plano era interceptar o comboio no exato ponto em que a pista da Jacu encontra o viaduto da Dutra. Lá, a iluminação é precária e o tráfego diminui de madrugada. O lugar perfeito para uma operação que nunca existiria nos registros. Na noite anterior, o ar parecia mais pesado. O vento trazia aquele cheiro metálico que antecede o sangue. Lembro de Rômulo limpando a pistola e dizendo: "Se der errado, ninguém vai saber da gente, Alberto." E eu, sem desviar o olhar, respondi: "A gente já morreu quando fechou os olhos para esses ratos." Saímos às 3 da manhã. O silêncio do rádio era quase sufocante. Cada farol ao longe parecia um fantasma se aproximando. Paramos no ponto marcado e esperamos. Às 3h47 o comboio apareceu. 3 caminhões, 2 motos na frente e um Corolla preto fechando a retaguarda. Tudo aconteceu rápido demais. Quando o primeiro caminhão passou, lancei uma granada de fumaça. Os faróis se apagaram e o caos tomou conta da estrada. Gritos, tiros, freios cantando. Santos alvejou a moto da frente e ela caiu arrastando faíscas no asfalto. Eu corri para o segundo caminhão, dei 2 tiros no pneu e puxei o motorista pela janela. Era um garoto. Devia ter no máximo 20 anos. "Onde está o Jonas?" gritei. Ele tá no carro preto." O som de rajadas ecoou pela ponte. O Corolla acelerou em fuga e eu disparei no vidro traseiro. O carro derrapou e bateu num poste. Corri até ele, arma em punho. Dentro, Jonas tossia sangue, o rosto iluminado pelas luzes vermelhas do painel. "Você não sabe com quem mexeu, polícia", murmurou cuspindo sangue. "Agora eu sei, e é por isso que acabou para vocês." Mas antes que eu pudesse puxá-lo para fora, uma explosão sacudiu a pista. O primeiro caminhão pegou fogo. Alguém atirara no tanque. A onda de calor me jogou no chão. Rômulo gritava meu nome no rádio, a voz cortada por interferência. "Recuar, Alberto! Tem reforço deles chegando!" Olhei ao redor e vi silhuetas se aproximando pelo matagal. Pelo menos 10 homens armados. Tentei arrastar Jonas, mas ele já não se mexia. A fumaça densa tornava impossível enxergar qualquer coisa. Atirei às cegas, sentindo o calor das balas passando a centímetros do corpo. Rômulo conseguiu me alcançar e puxou pela gola. "Vambora! Ele tá morto! A gente não segura esses caras!" Corremos até o carro e saímos em disparada, o fogo iluminando o céu atrás da gente. A respiração vinha em trancos e o sangue pulsava no ouvido como um tambor. Nenhum de nós falou por quilômetros. Quando finalmente paramos num posto desativado, o silêncio pesou como pedra. Santos tremia, ainda com a arma na mão. "Tá, você viu quem estava com eles? Um dos caras era da rota, eu juro por Deus." Aquilo me acertou como uma facada. A infiltração era mais profunda do que eu imaginava. Policiais ativos protegendo o comboio dos Vasconcelos. Não era mais uma guerra contra o crime. Era uma guerra dentro da própria polícia. Pegamos o corpo de um dos criminosos mortos e, com uma lanterna, revistamos os bolsos. Encontramos um celular. Dentro dele, dezenas de mensagens com localização de patrulhas, horários de trocas de turno e até fotos de operações futuras. Os remetentes tinham nomes falsos, mas um número me chamou a atenção. Doutor A. Só podia ser o delegado Arlindo. Naquela noite percebi que o inferno tinha endereço e crachá, e eu já estava dentro dele. Voltei para casa antes do amanhecer. O corpo doía, o cheiro de fumaça grudado na pele. No espelho, o reflexo de um homem cansado, não só fisicamente, mas espiritualmente.
Passei a madrugada inteira olhando para as fotos do meu parceiro Breno e de Rômulo, agora dormindo num colchão improvisado no chão. Prometi a mim mesmo que aquilo não terminaria ali. Ou eu derrubava todos eles, ou morreria tentando. Quando o corpo de Jonas esfriou na pista, eu pensei que as coisas iam desacelerar. Engano. A morte dele foi a faísca numa gasolina acumulada há anos. Em poucas horas, a cidade inteira parecia cheirar a pólvora. A família Vasconcelos não era do tipo que aceita perda sem resposta. Para eles, cada morte exige preço em sangue, e o preço veio em cheio. O primeiro recado foi simbólico e cruel. Picharam o muro do pátio da delegacia com o desenho de um chicote e as letras VASC em vermelho. Foi só tinta, mas a mensagem era clara. A casa de vocês não é segura. Na manhã seguinte, o filho de um sargento foi sequestrado por horas e deixado amarrado numa estrada de terra com um bilhete pregado no peito. Quem protege traidor merece o mesmo destino. O pânico se espalhou por corredores que antes respiravam rotina. A reação organizada veio em ondas. Nos becos, sabe-se lá por quem, começaram a circular vídeos, cenas de emboscadas antigas, imagens de operações que deram ruim, editadas com vozes distorcidas e legendas acusatórias contra a nossa equipe. As redes sociais locais se transformaram numa caixa de ressonância do medo. E em poucos dias, as chamadas visitas começaram. Casas reviradas, carros marcados, pneus cortados. Eles não matavam sempre. Muitas vezes, marcavam, para dizer que podiam matar quando quisessem. A violência subiu de patamar 2 vezes naquela semana. Primeiro, um atentado à faca no posto de gasolina onde eu costumava ir. Um sujeito entrou como se fosse cliente e rasgou o rosto de um frentista que eu conhecia. O motivo? Trabalhar com polícia. Quando fui até o local, encontrei sangue no chão e olhos cientes do terror. O recado era direto. A cidade estava virando um pulso para que eles pressionassem como bem entendessem. Depois veio algo maior. Uma madrugada de quinta, a viatura que fazia patrulhamento na Zona Sul recebeu fogo cruzado. 3 colegas morreram. Eram policiais jovens que nem sequer sabiam o que era frio na alma. A notícia sacudiu a corporação. Gritos, prantos e uma raiva que começava a ser mistura com desespero. O comando de cima disse que não cederia à intimidação e aumentou as operações, mas a verdade óbvia era outra. Cada ação oficial sem inteligência precisa só aumentava a possibilidade de novos gatilhos. E nós ali, no centro do furacão, éramos alvos. Começaram a chegar relatórios de que havia lista com nomes. E na lista, o meu estava em destaque. Era estranho. Eu, que há anos usava a farda com orgulho, agora sentia o peso dela como uma coleira. O que feriu mais não foi só a ameaça, mas a constatação de que havia gente dentro da minha própria instituição que ajudava a traçá-la. Cada revista, cada abordagem por procedimento, cada latido estranho na madrugada, vinha com a sombra da dúvida. Seria alguém da casa? A retaliação teve também o formato de limpeza. Em uma noite, meu conselheiro mais discreto, o aposentado Miro, o mesmo que me ensinara a não confundir raiva com justiça, foi atacado em seu pequeno bar no centro. Levaram-lhe a churrasqueira e o pouco que tinha e deixaram-o com a cara inchada e os dentes quebrados. A mensagem: para de ensinar rebeldia. Miro não chorou. Cuspiu sangue e me olhou com olhos de quem tinha medo não por si, mas por mim. Foi talvez a noite em que entendi que a guerra deles não buscava só punir, mas quebrar a alma de quem resistia. Os Vasconcelos tinham uma máquina de influência que ia além da violência direta. Logo percebemos que as operações oficiais começaram a falhar por sabotagem, comunicados trocados, ordens desencontradas, material extraviado. Em uma batida planeada com promotores, chegamos a um galpão com indícios claros de armar carregamentos. Mas, na hora H, o mandado apareceu com erro formal, assinatura ilegível, numeração fora de ordem. Resultado, os homens foram embora antes da chegada da equipe. E o juiz responsável mandou arquivar a diligência por nulidade processual. Uma cartada jurídica que valia tanto quanto uma rajada de metralhadora. Confundia
e protegia. Foi então que fui transformando meu método. Se a guerra do inimigo era fazer pressão e corroer a força institucional, minha resposta precisava de clandestinidade com estratégia. Saí das patrulhas diurnas e mergulhei numa guerra noturna de inteligência. Reforcei as redes de confiança com Teresa e Padre João. Pedi para Luan acelerar publicações pequenas que, somadas, criavam resistência cívica. Os vazamentos controlados ajudaram a desestabilizar os Vasconcelos politicamente. Jornalistas começaram a ligar para prefeitos, vereadores e empresários que apareciam circulando com os irmãos. Cada ligação era desconforto público, e desconforto público enfraquecia muralhas. Mas políticas e manchetes não bastavam. Eles responderam com atentados cirúrgicos. Alguém botou fogo no carro do advogado que nos ajudava. Outro disparou contra a casa de um promotor que havia pedido diligências com celeridade. A fragilidade institucional começou a ficar evidente, não porque as leis eram fracas, mas porque quem devia aplicá-las estava amarrado por favores e medo. Em certo ponto, o sentimento era que o Estado se tornara sombra quando abríamos os olhos, e o tinteiro das represálias continuou pontuado por assassinatos seletivos. O informante Tiaguinho, que me havia entregue a rota dos caminhões, apareceu boiando num açude. Tinham cortado os pulsos dele, amarrado pedras nos pés. O corpo sozinho, descoberto por um pescador, trouxe mais do que horror. Trouxe silêncio. Ninguém mais ia à beira do açude para pescar. A consciência da cidade enrijeceu-se no medo. Com isso, a pressão sobre mim aumentou. O comando local passou de evasivo a hostil. Em reuniões fechadas ouvi que minha atitude colocava a instituição em risco e que a disciplina tinha que prevalecer. Tradução: pare de incomodar os de cima. Alguns colegas, com olhos úmidos, confessaram que haviam sido procurados por emissários pedindo neutralidade, com promessas de promoção, de transferências para cidades costeiras, praias e cargos administrativos com salários maiores. A compra do silêncio tem sempre preço em benefícios. Quem precisava destes favores aceitava e se calava. E assim se fabricava uma parede. Na terceira semana da retaliação, a violência foi para dentro do meu círculo mais próximo. Um carro cerrou a casa onde morava um dos velhos da guarda que nos apoiava. O homem foi arrancado da cama, arrastado e dias depois encontrado numa vala na estrada velha que levava ao estado vizinho. Aparecera com marcas de tortura antigas. E no bolso, um papel dobrado que dizia apenas: quem ajuda traidor tem destino comum. A cada corpo que surgia, sentia que a linha que me separava do precipício diminuía. Então, numa madrugada úmida e sem lua, aconteceu algo que me fez entender que havia chegado a hora de agir não apenas com astúcia, mas com brutalidade necessária. Um ataque à bomba na frente da igreja do Padre João. A explosão partiu vitrôs, deixou o padre ferido e 3 voluntários em estado grave. O paredão da cidade, em silêncio absolutos. A população chorou na missa de domingo com olhos que ferviam por justiça, mas também tremiam de medo. Quando entrei na sacristia, vi Teresa ajoelhada, as mãos tremendo. Eles atacam onde amamos, sussurrou. E eu, encostado na porta, senti que a minha paciência havia se esgotado. Foi aí que tomei uma decisão definitiva. A guerra exigia não só inteligência e provas, mas ação cirúrgica que visasse o núcleo de sustentação dos Vasconcelos, os financiadores, a rede de proteção dentro da polícia e os pontos logísticos que lhes davam cobertura. Não mais só tiros à noite. Era preciso cortar o dinheiro, o fluxo, a rota. Era preciso expor publicamente quem, entre as autoridades, beijava mãos alheias. Montei uma lista. Não era só nomes de bandidos. Era a lista de quem os alimentava. Empresários de fachada, políticos, delegados complacentes, juízes que assinavam mandados ao sabor do vento. Coloquei as poucas provas que tínhamos em mídias redundantes, cópias guardadas em cofres, endereços de servidores externos, backups com terceiros confiáveis. A estratégia passou a ser simples. Por um lado, continuar as incursões silenciosas para apanhar logística, por outro, forçar a ação midiática em pontos que não permitissem recuo. No entanto, sabia que, ao apertar o cerco,
o risco era imenso. Eles já haviam mostrado que podiam tocar onde doía. Tinham olhos em todo lugar, funcionários na guarda, aliados na prefeitura e no judiciário. Eu podia me colocar como alvo final, mas a decisão já estava tomada naquelas noites em que olhei o rosto do Breno em minha memória e percebi que a covardia de não agir era a maior culpa. A cidade, por sua vez, começou a acordar. O medo gerava indignação, e a indignação começou a se transformar em pequenas ações. Vigílias, denúncias, mães colando cartazes com fotos de filhos mortos. Era pouca coisa diante do maquinário de impunidade, mas era um começo. E no meio daquele ambiente rachado entre violência e resiliência, eu resolvi que o próximo passo teria que ser o mais arriscado, um ataque direto ao coração financeiro da família. Uma jogada que exigiria se infiltrar nas contas, usar amigos que ainda tinham entranhas de honra e talvez sacrificar o que restava da minha vida civil. Enquanto fechava o bloco daquele período, com a chuva batendo no vidro do carro estacionado num ponto alto da cidade, senti no corpo as marcas de uma guerra que mudara o meu DNA. Ainda era policial? Sim. Ainda tinha farda? Às vezes. Mas algo íntimo havia se quebrado. A inocência da crença que a lei cuidaria de tudo. Agora, eu entendia que a lei era tanto uma ferramenta quanto uma ameaça, dependendo de quem a empunhasse. E com essa consciência, armei a próxima camada do meu plano, sabendo que, se falhasse, poderia significar o fim de muitas vidas que eu jurara proteger. Quando se fala em poder, a primeira imagem que vem é a de armas e homens. Mas eu já sabia, por experiência própria, que o que realmente sustenta um império criminoso é o dinheiro limpo, a aparência de legalidade, os contratos, os cheques que circulam e as contas que ninguém ousa investigar. Se eu queria desmontar os Vasconcelos de verdade, não bastava matar capangas ou incendiar caminhões. Era preciso cortar a veia pela qual o sangue corria, a estrutura financeira e os laços com a cidade limpa. Montei o plano em etapas. A primeira parte, a que eu me sentia mais confortável, era a inteligência de campo. A segunda, a que me tirava o sono, envolvia gente de terno, dentro de salas envidraçadas, assinando contratos e apertando a mão de gente que mandava matar à noite. Para atacar isso, precisei de aliados que entendiam de números e de muralhas. Um contador que trabalhava de madrugada numa papelaria e um programador freelance que arrumava sistemas de suporte para prefeituras e que me devia o favor de uma batida de trabalho que eu agilizei tempos atrás. Começamos ao contrário do que muitos imaginam, com pequeno ruído público. Luan, o repórter, publicou uma série de matérias curtas sobre doações suspeitas de ONGs e contratos de limpeza urbana que crescem sem competição. O objetivo era criar atrito, forçar registros a aparecerem. Em paralelo, Teresa, com sua rede de voluntariado, começou a recolher notas fiscais de compras feitas por empresas ligadas à família Vasconcelos. Era manual, lento e exposto, mas cada recibo era um fio a menos na parede de impunidade. Do lado técnico, o programador, chamado Rafa, me ajudou a criar um mapa digital, cruzar dados públicos de licitações, contratos, inscrições de CNPJ e movimentações suspeitas de caminhões no radar de pedágio. Rafa trabalhou dias sem fim, usando proxies e servidores fora do país para não chamar atenção. Em meio a isso, o contador, o seu pio, vasculhava declarações e achou o que eu esperava: uma rede de empresas de fachada cujo movimento real não justificava a circulação bancária apresentada. Pequenos depósitos vindos de lugares diferentes, transferências internacionais fracionadas para não acender alerta, depósitos para consultorias que existiam só no papel. A partir desses pontos, articulei um pedido informal para o Ministério Público. Não era a forma ideal. Sabia que pessoas do alto poderiam enterrar o pedido, mas precisava de um cabo legal para, pelo menos, começar a pressão. O promotor que nos atendeu era jovem, com cara de idealista e hesitante, mas o fardo de provas e a exposição pública que Luan já criara o abriram para, pelo menos, solicitar uma quebra de sigilo bancário inicial. Era uma batalha política, burocrática
e técnica. E eu tinha pouco tempo. Enquanto esperávamos a resposta do promotor, tomamos medidas que eu chamava de pré-pressão. Reuniões abertas na prefeitura, cartas ao conselho tutelar mostrando como as ONGs da família mascaravam exploração, telefonemas anônimos para auditores. Cada movimento nos dava uma reação, uma nota requisitando auditoria aqui, uma fiscalização surpresa ali. A ideia era minar a confiança dos parceiros comerciais dos Vasconcelos, para que alguns começassem a se afastar por medo de contaminação. A resposta judicial veio numa sexta-feira cinzenta. Autorização para quebra parcial de sigilo fiscal e bancário de 4 empresas suspeitas. Foi uma vitória que soava pequena, mas tinha poder prático. Pedi ao Rafa que começasse a varrer os extratos que o promotor liberara. E ali, entre milhares de linhas, achei a peça-chave. Um fluxo de pagamentos mensais para uma empresa de logística cujo dono, na papelada, constava como um estudante de administração de 24 anos. Ele, na verdade, era motorista, morador de um bairro simples. Vivia com o que recebia pelos fretes. Os valores eram altos demais para explicação. Ligamos para o seu Pio. Ele fez o que sabia. Triangulou contas, descobriu transferências para um banco em Delmiro Gouveia, que, por sua vez, fazia pequenos repasses para outra conta no exterior. Era a clássica cadeia de lavagem: fracionar valores, misturar com renda lícita e devolver como serviço prestado. Com esses dados em mãos, o promotor pediu bloqueio de contas e mandados de busca. A sensação de que estávamos realmente apertando um nervo do monstro era palpável. No dia da operação, a cidade inteira parecia pressentir. O judiciário autorizou buscas não só nas fazendas e depósitos, mas também nas sedes dessas empresas limpas. Ao bater a primeira porta de um CNPJ de fachada, vimos logo documentos rasgados, planilhas queimadas, HDs quebrados. Era a panoplia tradicional de quem sabe que, quando a noite chega, pode apagar provas com fogo. Mas nem tudo desapareceu. Alguém, na pressa, deixou o celular no carro, com mensagens recentes. Foi Rafa quem localizou o backup na nuvem, e lá estavam transferências, fotos de notas fiscais e, o mais cruel de tudo, mensagens de áudio em que um contador repetia instruções. Deposita no nome da mãe da Marilda. Não deixa rastro. Com a rede financeira encurralada, veio a retaliação que eu mais temia. Atacar quem não tem voz no jogo. Empresários que fecharam contratos com a família começaram a receber recados. Você apoia os Vasconcelos ou sofre as consequências. Alguns negaram, tentaram escapar. Mas os que se recusaram a apoiar de vez foram visitados por incêndios em seus estabelecimentos, pela intimidação a seus familiares e por uma campanha de difamação nas rádios comunitárias que os acusava de traição. A retaliação não mirava só os poderosos, mirava quem os prejudicava por descuido. Apesar disso, as medidas legais começaram a surtir efeito. Contas bloqueadas geraram a devolução de caminhões que tinham sido dados em garantia por dívidas falsas. Contratos foram suspensos por irregularidades. O impacto financeiro do cerco era lento, porém real. A família Vasconcelos sentiu pela primeira vez a dor da falta de liquidez. Alguns pagadores atrasaram, empregados receberam menos, pequenas disputas surgiram entre os irmãos. Disputa por comando, por território, por recursos. Foi uma fagulha de discórdia que eu precisava acender. Mas poder econômico não é apenas dinheiro, é influência. Arlindo, o delegado, reagiu como um homem que sente o chão desmoronar sob as botas. Ele ganhou ar de vítima nas rodas de café. A instituição está sendo atacada por um policial que age por vingança, dizia a nota. Em paralelo, coube a nós a missão difícil de provar que Arlindo era mais que um rosto simpático. Provas técnicas haviam aparecido, gravações, mensagens e aquelas planilhas que linkavam pagamentos a contas dele. Contudo, a engrenagem protectora se movia rápido. Advogados amigos começaram a contestar tudo na esfera judicial, pedindo nulidades e protelando medidas. Era a velha estratégia, usar o tempo como arma. O jogo ficou mais sujo quando descobrimos que alguns membros da Câmara Municipal
foram beneficiados com pequenas doações e parcerias pedagógicas com as ONGs de Marilda. A cada documento que eu entregava ao promotor, outro delegado, talvez leal ao Arlindo, pedida arquivamentos técnicos. Era exasperante. Percebi que a operação financeira, se eficaz, só ganhará a guerra se não se limitar a golpes isolados. Precisávamos envolver instâncias federais, escalar a investigação para fora do âmbito municipal antes que os homens de terno conseguissem consertar as rachaduras. Foi aí que fiz a jogada que muitos consideraram loucura. Vazei parte do material para um jornal nacional com credibilidade. Não era o Luan. Era um contato maior, alguém que sabia mexer com repercussão nacional e que nos garantia redundância. O vazamento foi calculado. Expusemos apenas o suficiente para forçar intervenção federal e mostrar que ali o problema ia além de um chefe de delegacia corrupto. A estratégia deu resultado. Em 3 dias a Polícia Federal bateu a porta e a repercussão ficou tão grande que o Ministério Público Federal abriu inquérito preliminar. A proteção local começou a esquentar-se. Claro que a vitória vinha com preço. A família acirrou as armas. Uma bomba explodiu no portão da casa de um empresário que havia decidido colaborar conosco. Uma jornalista que aceitou entrevistar-me teve o carro incendiado. Em um ataque noturno, homens armados atravessaram numa picape e atiraram contra a sede de um sindicato que havia denunciado irregularidades. Tivemos feridos. Pessoas que nos ajudavam, ou por convicção ou por amizade, passaram a pagar com medo. Minha mãe recebeu cartas com ameaças novamente. As noites voltaram a ser longas. Por fim, o mais doloroso, entre as operações, descobrimos que a família estava preparando uma manobra desesperada. Transferências emergenciais para o exterior, ouro disfarçado em carregamentos de milho, e um plano para deslocar o núcleo financeiro para uma cidade vizinha, onde o controle político era mais favorável. Era a reação natural de quem sente o cerco apertar, deslocar as rédeas antes que as mãos inimigas as trancassem. Foi nesse ponto que percebi que nossa operação já não podia ser só local. Precisávamos de força de fora, federal, imprensa e apoio internacional. Tínhamos conseguido uma coisa essencial, mostrar que eles eram vulneráveis. Mas a vulnerabilidade traz consigo o risco final. Quando um animal encurralado percebe que vai morrer, ele ataca com desespero e precisão. E o desespero dos Vasconcelos começava a dar sinais claros de que a próxima resposta seria talvez a mais violenta de todas. No silêncio que sucede uma operação, sente-se o gosto do metal na boca e o peso do cansaço no corpo. A vitória parcial enchia-nos de adrenalina, mas também de culpa. Amigos perdidos, vidas riscadas, famílias em fuga. Eu olhava as contas bloqueadas e via nessas cifras não só o estrangulamento de um esquema, mas os reflexos humanos. Empregados que não receberiam salário, pequenos fornecedores que ficavam na mão, filhos de quem talvez nem soubessem do que se tratava. Era o preço real de desmontar um império. A economia subterrânea que ele gerara também destruía vidas quando deixava de existir. Mesmo assim, quando olhei para o mapa digital que Rafa atualizara, vi rotas cortadas, empresas marcadas e contratos suspensos. Havia falhas no sistema deles que antes não existiam. E isso bastou para que naquela noite, em que a chuva lavava a cidade, eu acendesse um cigarro e deixasse o fumo desenrolar sua fumaça no escuro, pensando que cada canto queimado era um passo mais perto de uma cidade menos dominada pelo medo. A guerra, porém, continuava, e cada vitória só servia para que o inimigo recalculasse seus ataques. A próxima jogada exigiria mais do que técnica, exigiria coragem fria, disposição para perder e um plano que evitasse que o sangue das ruas fosse derramado em vão. E eu, no meu posto improvisado, já sabia. O preço da verdade nunca fora barato. A sensação de que estávamos chegando perto do coração do monstro trouxe junto o cheiro ruim de perigo iminente. Quando você começa a mexer onde as raízes são profundas, percebe que o sistema reage com reflexos ansiosos, não só com tiros e bombas, mas com articulação, com retirada estratégica, com a arte de envolver terceiros para que o rastro do crime pareça legítimo. Os Vasconcelos aprenderam isso rápido, e nós sentíamos cada movimento.
Com o cerco financeiro veio a turbulência política. Prefeitos que antes ignoravam denúncias passaram a marcar audiências públicas penduradas em justificativas técnicas. Vereadores começaram a aparecer em fotos de atos de solidariedade com as comunidades. O que antes era um terreno sem lei ganhou verniz institucional. E verniz equivale à proteção. Sabíamos que, se quiséssemos ir além, precisaríamos penetrar essa camada de respeito social que a família havia construído. Não era fácil. Lavar reputação é método tão velho quanto o próprio crime. O promotor federal que assumira o caso era um homem com olhar cortante e raízes na capital. Viera com uma equipe, homens e mulheres bons, alguns com experiência em operações complexas, outros com fome de mostrar serviço. A presença deles deu um alento e, ao mesmo tempo, acirrou a disputa. Para os Vasconcelos era a hora de responder com tudo o que tinham. Para nós, era a hora de usar essa força externa para apertar pontos que antes eram tabus. Os contratos, os sócios ocultos, os fluxos internacionais. A primeira ação coordenada com a PF resultou numa série de mandados simultâneos, bem antes do amanhecer. Fazendas, galpões, sedes de empresas de fachada e até a casa de verão de um político que aparecia como beneficiário de doações de Marilda. A operação foi chamada ironicamente de Aurora, porque a ideia era desvendar o que o sol às vezes fingia não ver. As imagens dos helicópteros sobrevoando e do efetivo federal desembarcando com coletes e fuzis deram ao povo, pela primeira vez em meses, uma sensação de que o braço do Estado podia sim mostrar presença. Os resultados foram mistos. Em um dos depósitos, encontramos uma sala trancada com caixas marcadas para exportação. Dentro, munições e documentos que ligavam um fornecedor estrangeiro a uma gráfica de fachada aqui mesmo no estado. Numa fazenda, achamos cabeças de gado com marcas de cortes recentes. Pretexto para justificar movimentação de veículos e carga em horários estranhos. Em outro imóvel ligado a um empresário da construção civil, descobrimos contratos fictícios e um escritório com computadores quebrados e HDs queimados, sinal de que, se havia tempo, eles tentaram apagar rastros. Mas, e sempre há um mas, o jogo de influência reagiu. Advogados entraram com liminares, juízes da comarca receberam cartas de pressão, e em círculos discretos ouviu-se a expressão intervenção política. A máquina de proteção se reorganizou com rapidez tática. E mais, no primeiro dia da operação, alguém tentou alvejar um delegado federal quando ele saía da delegacia móvel. A falha do atirador salvou vidas naquele instante, mas deixava claro o preço. A guerra agora tinha escalado para um nível onde a audácia era norma. Enquanto isso, dentro dos corredores escuros da administração municipal, as manobras para desacreditar a operação começaram. Um jornal local com ligação estreita a um empresário vinculado à família publicou uma matéria alarmista, ligando a operação à perseguição política. As redes sociais, sempre prontas a inflar tensões, viralizaram imagens antigas de policiais federais em conflito com comerciantes locais. A batalha pela narrativa começou tão feroz quanto a de rua. Percebi que não bastava ter provas, era preciso garantir que o público as reconhecesse como verdade e que os argumentos da defesa não encontrassem acolhida em tribunais de opinião pública. No meio desse tabuleiro, a família Vasconcelos deu um passo que mudou a cara da guerra. Aproximaram-se de grupos paramilitares que, há tempos, atuavam como segurança privada para empresários que não queriam ser importunados pela lei. Eram homens com passado em forças de segurança, que, por dinheiro e oportunidade, migraram para o mundo do crime legalizado. Com isso, os irmãos conseguiram aumentar a capacidade de intimidação e de proteção logística, drones para reconhecimento de rodovias, escutas amadoras para detectar movimentações policiais e motos que se deslocavam em comboio para varrer trilhas. Era uma infraestrutura que dava a eles mobilidade e agilidade. Nós também tivemos perdas. Pessoas que nos ajudaram foram atacadas. Uma jornalista teve o carro incendiado com recados pichados na lataria. O contador que nos deu as primeiras triangulações
recebeu aviso de retorno em forma de fogo no portão de sua casa. Um motorista que topou depor sobre uma rota foi encontrado ferido à beira de estrada. Esses ataques tinham um duplo objetivo: punir e provocar medo generalizado. A dúvida corroía potenciais testemunhas. Cada vez que um informante se calava, o esqueleto da investigação ficava mais frágil. E então houve a traição que me rasgou por dentro. Um dos nossos, um homem que eu julgava de aço, apareceu oferecendo serviço aos Vasconcelos. Era um policial da reserva, conhecido por sua lealdade aos velhos códigos, mas afundado em dívidas. Ele aproximou-se de mim pedindo ajuda e depois virou uma rua que nos traiu com informações. Descobrir isso me partiu. Não apenas porque perdemos fonte, mas porque perceber que o dinheiro foi capaz de curvar alguém que carregara a farda com honra me mostrou o quão permeável a linha entre certo e errado pode ser quando a necessidade bate à porta. A raiva tomou forma nova. Havia queimação de traição além do ódio racional contra os Vasconcelos. Com a renda estrangulada, os irmãos começaram a apostar em ações brutais e espetaculares para amedrontar. Houve uma sequência de atentados a pontos de comércio e hotéis onde hospedávamos equipes de investigação. Em uma dessas noites, homens armados invadiram um hotel no centro, procurando por nomes de repórteres. A violência foi gratuita e sádica. Portas arrombadas, hóspedes amedrontados, sangue no carpete. A ordem veio clara. Quem encostar nos negócios da família, paga. Não era uma retaliação por uma ação específica, era intimidação em grande escala. Contudo, por trás da barbárie, um efeito colateral apareceu. A indignação pública começou a crescer não apenas pela violência, mas pela audácia. As famílias de policiais mortos em ataques demandaram ação. Movimentos comunitários organizaram passeatas. Comerciantes independentes passaram a exigir proteção. A classe média, de certo modo, sentiu o cheiro de que a violência estava próxima demais. A balança do apoio popular, que antes era neutra ou apática, incluiu fragmentos de solidariedade para nossa causa. A engenharia de comunicação que tínhamos plantado com Luan e com a equipe de imprensa começou a produzir pequenos, mas constantes, pontos de pressão. Foi nesse ponto que tentamos um movimento de alta complexidade, a armadilha jurídica que costuraria provas técnicas com repercussão midiática e ação federal. O objetivo era simples em teoria e complexo na prática: forçar audiências públicas com testemunhas protegidas, mostrar extratos, interceptações e conexões políticas ao vivo e criar uma cadeia de testemunhos que impedisse que as liminares judiciais desmontassem a narrativa. Trabalhamos dias para preparar as testemunhas, treinar depoimentos, blindar identidades e garantir movimentação segura. A justiça é lenta, mas quando exposta ao calor público e à evidência técnica, ela reage. Era nesse limiar que podíamos dar o golpe final. A audição pública foi um momento de tensão concentrada. Promotores, juízes, representantes da PF, membros do Ministério Público e dezenas de repórteres lotaram a sala. A transmissão ao vivo trouxe a cidade e o país para dentro daquele salão. Quando a primeira testemunha, um ex-gerente de armazém que havia decidido colaborar, relatou com voz trêmula o modo como caixas eram etiquetadas e como 2 delegados apareciam após as cargas, a sala tremeu. A defesa tentou imediatamente deslegitimar a testemunha, mas naquela circunstância, com a pressão pública latente, as mentiras soavam vazias. O efeito foi imediato. Novos pedidos de prisão, busca e apreensão ampliada e uma sensação coletiva de que o mecanismo de impunidade tinha rachado. Mas nem tudo se resolveu ali. Já se sabia que, quando se mexe nas estruturas de poder, o retorno é visceral. Dias depois da audiência, uma emboscada matou um juiz substituto que havia assinado um mandado de busca. O atentado não só gerou consternação, como também uma estratégia de medo institucional. Juízes passaram a trocar de rotina. Promotores receberam reforço de segurança. A sensação de que estávamos lutando uma guerra apareceu nua. Não se tratava mais de prender bandidos,
mas de desarticular uma rede que podia responder com violência seletiva e com força política. Meu corpo pagava a conta. A falta de sono virou companheira crônica. A paranoia se tornara um equipamento automático. A memória do rosto de Breno e dos olhos assustados de Tiaguinho me acompanhava em todo o deslocamento. Às vezes eu acordava suando frio, imaginando que um carro preto parava em frente ao meu abrigo. Ouvia o barulho de passos e me preparava mentalmente para rebater. As relações pessoais foram se desfazendo. Amigos pediam distância. A família entrou em proteção. A solidão crescia. Ainda assim a teia apertava. Aos poucos vinham as confirmações. Contas bloqueadas, leis de sigilo quebradas, mandados cumpridos. O império financeiro dos Vasconcelos cedia espaços. Um sócio oculto decidiu virar delator quando viu que seu patrimônio havia sido bloqueado e que a exposição pública provocava risco material. O efeito dominó seguiu. Um motorista que transportara valores internacionais declarou sob proteção. Uma funcionária de banco voltou-se contra superiores. Uma empresa de logística rompeu contratos. Cada nova delação cortava um fio da rede. Era lento, doía, mas funcionava. Ao fechar o bloco, entendi que a estratégia havia mudado de enxugar o monstro para destruir sua casa, e não sem custo. Mais sangue no caminho, mais gente no hospital, e um Estado que, em sua institucionalidade, ainda não garantia abrigo total a quem decide enfrentar o poder. A vitória era possível, mas exigiria, além da lei, o sacrifício de muitos. Eu, que começara essa história como policial, sentia que a cada passo adiava a obrigação de explicar a meus filhos um dia, caso houvesse filhos a quem explicar, por que um homem precisava perder a si para salvar a cidade. A guerra continuava. E enquanto isso, cada nova manhã em Goiás trazia mais um capítulo de fogo, mais um fio a cortar e mais uma consciência de que, para derrubar um império, é preciso também derrubar a narrativa que o alimenta. E derrubar narrativas dói de ambos os lados. O que veio depois da série de delações e bloqueios foi uma sequência de contragolpes que mostrou, de uma vez por todas, o quanto o inimigo era resiliente e o quanto o jogo agora exigia paciência cirúrgica, frieza e disposição para perder aliados no caminho. Não era mais uma disputa de rua. Era uma guerra híbrida, judicial, midiática, financeira e, quando preciso, selvagem na ponta do fuzil. A primeira manhã depois da Operação Federal parecia promissora. Havia manchetes que falavam em blitz contra o crime organizado e imagens de caixas de munição empilhadas no pátio da Polícia Federal. Mas a alegria foi curta. Em menos de 48 horas, chegaram novas investidas, liminares, recursos, contestações por cadastro supostamente irregular e o aparecimento de um punhado de testemunhas que incriminavam, com depoimentos técnicos, aquilo que havia sido exposto. A máquina de defesa da família, advogados caros, apelos políticos e influências locais, começou a girar. E não demorou para que as primeiras medidas protetivas que buscávamos fossem postas em xeque por erros processuais propositais. Vi isso como um sintoma. Quando a lei é usada para proteger o que deveria ser apanhado, ela deixa de ser instrumento de justiça e vira escudo para a impunidade. Era óbvio que haviam profissionais preparados para isso. Juristas, contadores, operadores de mídia, e eles sabiam explorar todo o tabuleiro de brechas. As batalhas jurídicas custavam tempo. E tempo, para quem vive no alvo, é vida. Num momento crítico, surgiram notícias de que um dos grandes comprados pela família havia decidido negociar uma delação com proteção. Era um nome pequeno, um empresário local que havia servido de laranja em contratos de prefeitura. Ao ser levado para depor sob proteção, revelou detalhes que ninguém ainda havia entendido por completo. Citou números de conta que iam além do Estado, falou de remessas em cash para portos e, mais importante, citou um nome que soava como fantasma nos corredores do poder. Um empresário de capital aparentemente lícito, com atuação em Brasília, que teria coordenado pagamentos para consultorias que, na prática, eram lavanderias. Com esse fio novo, abrimos uma rota de investigação paralela. Acionar cooperações interestaduais
e pedir auxílio a órgãos de controle financeiro. O monitoramento mostrou a dimensão das operações, contratos com prefeituras, subcontratações e fluxos que, quando triangulados, formavam um mapa de influência que alcançava postos-chave em secretarias municipais. Era a operação silenciosa de normalização do dinheiro sujo, transformar propina em serviço público legítimo. Ao mesmo tempo, mostrou que a queda de um grão podia provocar deslocamentos imprevisíveis, funcionários demitidos, secretarias reestruturadas ou alimentadas de boatos para desacreditar o que vinha à tona. Na praça pública, entretanto, o jogo virou controverso. Havia aqueles que questionavam a forma. Por que tanto barulho sobre uma família do interior? Será que não existe exagero midiático? E os empregos que geram? Essas perguntas não eram inocentes. Eram parte de uma estratégia para esmaecer a denúncia. Por isso, tivemos que trabalhar a comunicação com precisão, explicar provas, contextualizar números, mostrar o elo entre Caixa 2, Caixa 3 e violência. A narrativa precisava acompanhar a técnica para que o impacto jurídico não fosse desmontado pela opinião pública manipulada. Foi nesse ponto que a retaliação passou a tocar o que eu havia tomado como sagrado e inabalável: a própria fé e as pequenas redes de solidariedade. Dona Marilda, a mulher cuja imagem pública era a de filantropa e mulher de oração, começou a receber ataques na praça, pichações, denúncias nas redes sociais e, o mais doloroso, relatos de que as cestas básicas distribuídas por sua ONG vinham com bilhetes intimidativos para quem as recebia. Um mecanismo tênue de coerção social que transformava a ajuda em instrumento de domínio. Era cruel e estratégico. Corroía o apoio popular que, em muitos pontos, havia sido a blindagem dos Vasconcelos. Em paralelo, veio uma série de ataques surpresa contra estruturas do Estado que haviam se mostrado vulneráveis. Um juiz que assinara um mandado contra um depósito sofreu um atentado investigado como tentativa de homicídio. Um promotor regional teve o carro apedrejado em plena manhã. E um policial federal foi alvo de escutas ilegais que expuseram sua vida particular em páginas anônimas. Era um pacote completo de intimidação para dizer: vocês podem nos prender, mas nós também podemos atingir vocês onde dói. E doía muito. A força e o alcance do golpe eram práticos, psicológicos e, acima de tudo, dissuasivos. Com o cerco apertado, também começaram a aparecer fissuras internas entre os próprios Vasconcelos. A perda de liquidez, a pressão de fornecedores e o medo crescente geraram disputas por comando e cota de risco. Rafael e Jonas, que até então tinham papéis definidos, começaram a discutir abertamente sobre as estratégias de fuga e sobre quem pagaria o preço pelos riscos. Esse tipo de briga raramente é pública e, quando acontece, indica que a base de sustentação ruiu em algum ponto. Foi nesse buraco que jogamos uma série de operações menores para acentuar rupturas, interceptações de rádios, ataques a rotas secundárias e infiltração de agentes em pontos logísticos que discretamente ampliavam o custo operacional daquela família. A partir daí, tivemos uma sequência de operações bem-sucedidas, algumas delas pequenas demais para ganhar manchete, mas grandes para a destruição da infraestrutura do crime. Galpões foram apreendidos com cargas parcialmente documentadas, caminhões que serviam de fachada foram retidos, e 3 motoristas que costumavam tornar-se fantasmas durante as entregas foram detidos com agendas e códigos. Em prisões controladas, alguns romperam o silêncio. Relataram subornos, horários combinados, nomes de funcionários de prefeituras e até pagamentos que teriam por destino o bolso de quem hoje se dizia respeitável. Quando o primeiro mandado contra um aparelho de fachada do empresário de Brasília saiu, vimos o movimento definitivo. A grande teia estava sendo puxada para fora do Estado, e com isso o caso ganhou outra dimensão. Articulações políticas chegaram às comissões de ética, e parlamentares foram forçados a responder indagações sobre repasses e convênios. Isso não apenas ampliou a investigação,
como também passou a incomodar quem, até então, acreditava estar de costas viradas para o problema. Mas a vitória trazia um ônus que aprendi a temer. O alvo maior provoca a ira maior. A escalada de violência retornou com precisão cirúrgica. 2 informantes nossos foram encontrados mortos em circunstâncias que, ao serem examinadas, apontavam para a execução profissional. Uma das execuções foi feita numa estrada de terra, numa madrugada, com requintes que lembravam serviço de milícia, rastro falso, depredação cenográfica e mensagens subliminares. A lógica era clara: transformar a investigação em um terreno minado, onde qualquer movimento poderia custar a vida. Do meu lado, a pressão acumulava. Meus dias eram feitos de reuniões sigilosas, correspondências codificadas e vigilância contínua. Eu me via fazendo escolhas que há anos eu condenava: envolver recursos privados para proteger testemunhas, usar canais fora do protocolo para escoar informações e, por fim, fingir que o risco era administrável. Não era. A cada vida que eu salvava, outra parecia ser sacrificada. O custo moral pesava como chumbo no peito. Foi nessa fase que a mídia nacional decidiu aprofundar. Um programa de grande alcance fez uma série especial, com entrevistas, documentos e mapas. A exposição teve efeito prático. A pressão popular trouxe mais força para aqueles promotores que ainda hesitavam, e alguns magistrados se libertaram das amarras locais para ordenar medidas mais drásticas. Prédios ligados a cooperativas de segurança foram vistoriados, licitações foram suspensas e alguns contratos públicos foram temporariamente revogados. O impacto financeiro foi severo. A família Vasconcelos, que até então respirava com facilidade, sentiu pela primeira vez que a sua sobrevivência dependia da sorte. E sorte, naquele momento, não andava do lado deles. Ainda assim, foram necessárias coisas que o jornalismo não podia resolver: investigações de auditores, perícias internacionais e colaboração policial interestadual. A verdade é que desmontar um arranjo desse porte exigia algo que fosse além do meu campo de batalha. Era preciso uma mobilização institucional robusta e permanente, e não apenas um episódio de pânico midiático. Foi por isso que redobramos os pedidos de cooperação com órgãos federais e com o Ministério Público Federal. As respostas foram chegando em doses pequenas, mas concretas. Novas quebras de sigilo, convites para audiências nacionais e abertura de investigação sobre empresas que operavam em diversos estados. Ao final desse período, com feridas mais profundas e algumas vitórias importantes, a sensação era de que havíamos atingido uma linha de inflexão. O império não estava derrubado, longe disso, mas já estava sangrando onde doía, nos cofres, nos contratos e na capacidade de operar sem exposição. E, igualmente importante, a narrativa pública havia mudado. O cidadão que antes via o conflito como problema distante, agora via a ligação entre poder econômico e violência. Quanto a mim, eu tive que aprender a viver com as cicatrizes emocionais. Vi a fisionomia de colegas arruinada, de jovens que deixaram a farda e buscaram exílio em cidades distantes e famílias que perderam o chão. Mas também vi mães fazerem vigília na frente de delegacias. Vi jornalistas que arriscaram a própria vida para mostrar a verdade. E vi, mesmo que lentamente, um punhado de gente honesta recompor-se em cargos que, por muito tempo, alimentaram a máquina da impunidade. O bloco fechou com a convicção de que o combate não se mede em semanas, e sim em gerações. Desmontar uma família que conseguiu transformar violência em negócio legal exigiria décadas de vigilância institucional, novas práticas de auditoria pública e uma mudança cultural sobre como o dinheiro e o poder se cruzam. Mas também ficou claro que, quando a sociedade resolve olhar, mesmo no interior mais profundo, o sistema perde parte de sua capa de invisibilidade. E essa é, talvez, a única arma que temos: tornar visível o que se quer manter escuro. Os primeiros sinais do colapso não vieram de grandes manchetes ou de prisões cinematográficas. Vieram de sussurros, de vozes em corredores de delegacias, de olhares que, antes firmes e impassíveis, começaram a vacilar. Era o começo do fim, aquele momento em que o medo muda de lado.
A operação contra a família Vasconcelos já durava meses, mas agora o cerco era diferente, sistemático, técnico, frio. Não era mais sobre trocas de tiros ou mandados relâmpagos. Era sobre desmontar um sistema que se acreditava eterno, peça por peça. Cada documento, cada transação, cada ligação interceptada, agora era um prego batido no caixão do império, construído à base de sangue e influência. O Ministério Público finalmente aceitara o volume de provas acumuladas, algo que levou quase um ano de insistência, revisões, análises contábeis e perícias. E quando o procurador regional assinou o pacote de denúncias, eu senti como se estivesse vendo uma fortaleza ruir. O documento tinha mais de 1000 páginas. Cada uma delas contava uma história de corrupção, lavagem, assassinato ou tráfico disfarçado. Nomes que antes pareciam intocáveis, agora figuravam lado a lado com pistoleiros e falsificadores. O dia da deflagração foi uma dessas madrugadas que ficam gravadas na memória para sempre. O sol ainda não tinha nascido quando os primeiros comboios partiram da base. Vi os helicópteros cortando o céu cinza, o ronco dos motores ecoando entre os prédios baixos da zona industrial, e senti o peso de todos os meses que me trouxeram até ali. O rádio permanecia em silêncio absoluto. Só se ouvia o respirar nervoso dos agentes, o ranger das armas sendo verificadas pela última vez e o tilintar seco de algemas presas nos coletes. Quando invadimos o primeiro endereço, o impacto foi imediato. Era um galpão de fachada simples, mas dentro dele funcionava uma central de comunicações e distribuição de drogas e armas. As paredes estavam forradas de painéis metálicos e mapas. Cada linha desenhada à mão mostrava as rotas que cruzavam o estado e levavam o dinheiro do tráfico para o caixa das empresas legais dos Vasconcelos. Aquilo não era improviso. Era uma estrutura de inteligência criminosa. Em menos de 15 minutos, tínhamos 7 detidos, incluindo um contador que tentou engolir um chip de memória assim que percebeu a entrada da equipe. Conseguiu apenas mastigar parte do plástico antes de ser contido. Depois, no interrogatório, confessaria que ali estavam armazenados os registros de pagamentos de propina a policiais, fiscais e vereadores, e que muitos deles ainda ocupavam cargos públicos. Enquanto isso, outras equipes avançavam sobre pontos estratégicos. Uma delas foi até a casa de praia de Rafael, o filho mais velho de Elísio, o patriarca. A casa era uma fortaleza, muros altos, câmeras, cercas elétricas e uma equipe de seguranças fortemente armados. Houve troca de tiros. 2 agentes ficaram feridos, mas nenhum com gravidade. Rafael tentou fugir pelos fundos, usando uma rota subterrânea que dava acesso a um canal de esgoto, mas a entrada já estava bloqueada. Quando foi capturado, sujo, ensanguentado e com os olhos vermelhos de raiva, soltou uma frase que ainda ecoa na minha cabeça. Vocês acham que prender um Vasconcelos muda alguma coisa? Amanhã, outro vai mandar no lugar. Naquele instante, entendi que ele não mentia. A guerra contra o crime nunca é contra um nome, mas contra uma estrutura que se molda, se adapta, se regenera. Jonas, o irmão mais novo, foi pego poucas horas depois. Estava num sítio afastado cercado de luxo, piscina, carros, câmeras e uma sala subterrânea usada como depósito de armamentos. Quando os agentes entraram, ele não reagiu. Sentou-se num sofá de couro e acendeu um cigarro, como se já soubesse que era o fim. Disse apenas, pelo menos meu pai morreu sem ver isso. No bolso dele havia uma foto antiga. Os 3, pai e filhos, juntos num churrasco de família, sorrindo como se o mundo nunca fosse mudar. A imagem me marcou. Eu, que já vira tanto sangue e ruína, ainda me surpreendia com o quanto a criminalidade é capaz de se misturar com afeto, com uma espécie de amor distorcido que sustenta monstros. Quando a notícia das prisões vazou, a cidade parou. Os noticiários mostravam as imagens dos irmãos algemados, os caminhões lotados de provas e as equipes vasculhando as mansões. O povo, que antes temia os Vasconcelos, começou a rir nas esquinas. Era como se, de repente, o terror tivesse perdido a aura. Mas esse tipo de vitória vem com um preço alto. No dia seguinte, uma sequência de ataques aconteceu em bairros periféricos.
queima de ônibus, explosões em delegacias, emboscadas. Era o sinal claro de retaliação. Queriam mostrar que, mesmo com os líderes presos, o braço armado da família ainda estava vivo. Eu passei 3 dias sem dormir, acompanhando as patrulhas, reforçando postos, revendo rotas de fuga. A tensão era palpável. O ar da cidade parecia carregar pólvora e medo. A população, antes aliviada, começou a se fechar em casa outra vez. As redes sociais explodiram com teorias e vídeos, uns reais, outros montados, mostrando policiais sendo atacados. O ápice veio quando um comboio nosso foi emboscado na saída de um túnel, durante o transporte de provas. As imagens das câmeras corporais mostraram um inferno de tiros e explosões. 2 agentes morreram. A carga foi salva, mas o impacto psicológico foi devastador. Ver um colega cair ao seu lado, alguém com quem você dividiu café e cansaço por anos, é o tipo de dor que não dá para descrever. No velório, o silêncio pesava mais que qualquer discurso. Eu olhava para os caixões cobertos de bandeiras e pensava no absurdo de tudo aquilo. Quantas famílias precisavam ser destruídas até que alguém realmente entendesse o tamanho da podridão que combatíamos? A partir dali, decidi que a guerra não podia parar, mas também não podia ser travada do mesmo jeito. Era hora de ir além da repressão. Precisávamos expor a verdade, mostrar o que estava por trás de cada cifra, de cada assassinato, de cada contrato sujo. E foi então que as delações começaram. Com os irmãos presos, os comparsas menores começaram a falar, por medo, por raiva, ou simplesmente por sobrevivência. As histórias eram grotescas, políticos pagos com caixas de uísque, advogados recebendo propina em festas luxuosas e até pastores envolvidos no esquema de lavagem. Em poucos dias, o mapa do poder se ampliou. E com ele a certeza de que a queda dos Vasconcelos era apenas o primeiro ato de um enredo muito mais sombrio. As semanas seguintes às prisões foram um turbilhão. O nome Família Vasconcelos virou manchete em todos os noticiários. Canais de TV, rádios e portais online disputavam cada gota de informação sobre o caso, desde os detalhes da operação até os áudios interceptados. Mas o que o público não sabia era que, por trás das câmeras, o caos ainda reinava. O sistema penitenciário estava em alerta máximo. Os irmãos Rafael e Jonas foram enviados para presídios diferentes, por questão de segurança. Ainda assim, sabíamos que eles tinham acesso a informações e que ordens continuavam sendo dadas lá de dentro. Cada agente penitenciário escalado para lidar com eles era orientado a não manter contato direto. Qualquer deslize poderia ser fatal. Enquanto isso, o processo judicial crescia em complexidade. As provas, documentos, gravações, rastros de dinheiro e declarações somavam milhares de páginas. Era o tipo de caso que paralisava uma vara criminal inteira. O Ministério Público montou um grupo exclusivo e a Polícia Civil mantinha uma força-tarefa dedicada apenas a cruzar as informações. Eu, como narrador dessa história, já havia participado de muitas investigações, mas nenhuma tinha o peso moral e psicológico dessa. A cada novo relatório, eu percebia como o crime tinha se entranhado em todos os níveis da sociedade. Vereadores, empresários, servidores públicos, até membros de forças de segurança. O dinheiro dos Vasconcelos havia comprado silêncio, influência e poder por mais de uma década. No tribunal a atmosfera era tensa. As primeiras audiências aconteceram sob escolta reforçada, com agentes armados em cada corredor. A imprensa fazia plantão na porta, transmitindo ao vivo cada movimentação. Lá dentro, os advogados da defesa tentavam de tudo. Questionavam as provas, alegavam abuso de autoridade, pediam nulidade de escutas, mas o peso das evidências era esmagador. Rafael, mesmo algemado, mantinha o mesmo olhar altivo. Sentava-se na cadeira como se ainda comandasse algo. O corpo ereto, o rosto sereno, a expressão fria. Já Jonas parecia abatido. Olheiras profundas, barba por fazer e aquele semblante de quem percebeu tarde demais que o império havia ruído. Durante uma das audiências, Rafael pediu para falar.
O juiz autorizou contra o conselho do próprio advogado. Ele se levantou, olhou em volta e disse: "Vocês acham que acabaram com o tráfico em São Paulo? Eu posso estar preso, mas o que a gente construiu não morre aqui. Enquanto tiver um moleque com fome, vai ter alguém vendendo o que ele precisa para esquecer disso." O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Ele estava certo, e aquilo doeu mais do que qualquer provocação. Enquanto o tribunal julgava os irmãos, nas ruas o caos continuava. Facções menores começaram a disputar os territórios deixados pelos Vasconcelos. A ausência do comando central criou um vácuo de poder, e a violência explodiu de novo. Execuções em série, ataques a pontos de venda, invasões de comunidades rivais. O número de homicídios disparou em apenas 2 semanas. Dentro da polícia, a tensão também crescia. Começaram a surgir boatos de vazamentos de informações, mandados que chegavam antes aos criminosos do que às equipes de campo, operações frustradas sem explicação. Foi quando descobrimos que um dos inspetores veteranos, com mais de 20 anos de casa, estava repassando detalhes das ações para um dos advogados ligados à família. Quando o flagramos, ele chorou, disse que devia dinheiro, que sua filha precisava de tratamento médico caro, que não teve escolha. E embora eu entenda o desespero de um pai, nada justifica trair colegas que arriscam a vida diariamente. Foi expulso da corporação no mesmo dia. Esses episódios me fizeram refletir sobre algo que sempre me incomodou: a linha tênue entre justiça e vingança. Eu tinha visto colegas morrerem, famílias destruídas, inocentes executados. Às vezes, a vontade de resolver tudo com as próprias mãos era quase irresistível. Mas no fim, percebi que, se cruzássemos essa linha, seríamos apenas mais um grupo armado entre tantos. O julgamento dos Vasconcelos durou meses. Cada sessão trazia novas revelações. Descobrimos que o pai, Elísio, antes de morrer, havia deixado um dossiê com informações sobre políticos e empresários que o ajudaram a construir o império. O documento estava escondido num cofre em um dos apartamentos de luxo da família e, quando foi aberto, revelou nomes de gente que até então era intocável. Houve um terremoto político. Investigações paralelas foram abertas, mandatos cassados, e um deputado estadual chegou a ser preso. Mas isso também trouxe retaliações. Testemunhas começaram a desaparecer. Uma delas, uma contadora que havia trabalhado nas empresas da família, foi encontrada morta dentro do próprio carro, às margens da rodovia Anchieta. Tudo indicava a execução. Os irmãos, mesmo presos, pareciam saber de tudo. Cada morte, cada ataque, cada vazamento. Era como se ainda tivessem olhos em todos os lugares. E de fato tinham, inclusive dentro da polícia. Foi nesse ponto que o caso deixou de ser apenas uma operação de repressão e se transformou numa guerra de inteligência. Não bastava prender. Era preciso cortar as conexões, as finanças, o fluxo de poder. Começamos a rastrear contas internacionais, empresas de fachada e até investimentos em criptomoedas que mantinham o dinheiro do tráfico circulando no exterior. Mas cada passo adiante custava caro. Um de nossos analistas forenses sofreu um acidente de carro que, segundo perícia, nunca foi um acidente. Um dos promotores foi ameaçado de morte e teve de ser transferido para outro estado. A sensação de que a qualquer momento algo poderia acontecer começou a fazer parte da rotina. Eu me via cada vez mais envolvido emocionalmente. À noite, sonhava com as cenas das audiências, com os gritos de dor dos colegas que ficaram pelo caminho. Comecei a questionar se tudo aquilo valia a pena. Se depois de tanto sangue, haveria mesmo justiça, ou apenas mais um ciclo se repetindo, com novos nomes e os mesmos crimes. No fim, a sentença veio. Rafael e Jonas Vasconcelos foram condenados a mais de 80 anos de prisão cada um. A sala do tribunal explodiu em murmúrios. A imprensa noticiou como uma vitória histórica. Mas eu, sentado no fundo, só conseguia pensar em quantos corpos aquela vitória havia custado. Quando os irmãos foram levados, Rafael virou o rosto e me encarou. Sussurrou algo que o microfone quase não captou. Você pode ter ganho hoje, mas essa cidade nunca vai ser sua. E naquele olhar, frio e calmo,
havia algo mais perigoso do que raiva. A certeza de que ele ainda tinha cartas na manga. A operação que prendeu os Vasconcelos terminou com manchetes, aplausos e discursos, mas para quem viveu aquilo de dentro, a história ficou longe de ter um final feliz. Quando a poeira baixou, vieram os processos, as audiências, as transferências e o silêncio. Aquele tipo de silêncio que gruda na pele, que deixa a mente em alerta mesmo sem som algum. A cidade voltou a respirar, mas o ar ainda tinha cheiro de pólvora e fumaça que parecia não sair mais do peito. A prisão de Almir Vasconcelos, o patriarca, foi o golpe mais forte. Ele saiu da casa algemado, com os olhos fixos em mim, como se dissesse que nada daquilo acabaria ali. E ele estava certo. Mesmo atrás das grades, o homem ainda mandava. A polícia descobriu que seus filhos, mesmo isolados, conseguiram manter parte do esquema funcionando de dentro do presídio. Era como cortar a cabeça de uma serpente e ver 3 novas surgirem no lugar. Os meses seguintes foram de investigação silenciosa. Nenhuma entrevista, nenhum alarde. Eu e a equipe passávamos dias revendo mensagens, ouvindo gravações, rastreando rotas de dinheiro. A cada descoberta, um novo buraco se abria. O dinheiro do tráfico não parava de circular. Postos de gasolina, lojas de material de construção, empresas de transporte, tudo fachada. O império da família se desdobrava em 1000 braços, todos alimentados pelo sangue e pelo medo de quem ainda devia obediência a eles. Mas o que mais me incomodava era ver o efeito disso dentro da própria corporação. Tinha policial que jurava que o caso estava encerrado, que já tinha dado o que tinha que dar. Outros mais céticos diziam que o sistema era maior que qualquer operação. E eu só sabia que a cada dia que passava, sentia que a linha que separava o bem do mal ficava mais fina. Às vezes parecia que eu mesmo estava atravessando sem perceber. Uma madrugada recebi um telefonema anônimo, voz masculina, abafada, quase um sussurro. Eles vão voltar. O velho ainda fala com o morro. O coração acelerou. Tentei rastrear, mas a ligação sumiu no sistema. O número vinha de um orelhão desativado. A mensagem, no entanto, era clara. O medo ainda tinha dono. Dias depois fomos informados de uma fuga. Um dos filhos de Almir, o Caíque, tinha sido retirado do presídio durante uma transferência. O comboio foi interceptado por homens armados na rodovia. 3 agentes morreram. As imagens mostravam o mesmo padrão tático que o grupo usava. Ação rápida, com armamento pesado e precisão quase militar. Eles sabiam onde atacar, quem eliminar e quanto tempo tinham para desaparecer. Naquela noite dormi mal. Sonhei com o olhar de Almir novamente. Acordei suando como se tivesse acabado de sair de uma emboscada. No fundo, eu sabia. O caso ainda não tinha acabado. A família do crime não era uma história de encerramento. Era um ciclo, e a próxima volta estava prestes a começar. Na delegacia, o clima era tenso. O delegado-chefe mandou reforçar a segurança e os plantões foram ampliados. Os informantes começaram a sumir, um a um. Quem tentava falar era encontrado dias depois, amarrado com um aviso no peito: família é para sempre. Mesmo dentro da polícia, começou a surgir o medo. Tinha gente pedindo transferência, outros evitando atender chamados em certas regiões. Eu, no entanto, não conseguia parar. Cada nova morte, cada novo desaparecimento me empurrava de volta ao início. Era como se o caso me tivesse possuído. Eu não caçava mais os Vasconcelos. Eu estava sendo caçado por eles, ou por algo que eles deixaram para trás. O caso começou a se misturar com minha vida pessoal. Minha esposa dizia que eu não olhava mais para ela do mesmo jeito. Meus filhos evitavam me perguntar sobre o trabalho. Eu já não falava. Apenas observava o mundo pela janela, esperando o próximo movimento. Quando um inimigo é preso, você acha que venceu. Mas quando o inimigo é uma família inteira, espalhada por ruas, negócios e pessoas que parecem comuns, você aprende que o crime não morre. Ele se adapta. E foi nesse silêncio que tudo recomeçou. Uma noite, voltando para casa, percebi o reflexo de faróis me seguindo. Acelerei, dobrei ruas, entrei em atalhos que só quem vive em operação conhece. Ainda assim, o carro continuava atrás.
Quando finalmente parei num posto, os faróis apagaram. Nenhum carro, nenhuma alma viva. Só a sensação de que o passado tinha me encontrado. A guerra contra os Vasconcelos não acabou com a prisão deles. Ela apenas mudou de forma. Agora era invisível, espalhada entre becos e mentes corrompidas. E eu, cansado, sabia que não existia volta. O silêncio depois da tempestade às vezes é o som mais perigoso que existe. O amanhecer daquele dia parecia igual a qualquer outro. O mesmo sol pálido atravessando as vidraças da delegacia, o café requentado, o burburinho dos rádios estalando nas mesas. Mas havia algo diferente no ar. Uma sensação densa, pesada, como se o próprio ambiente pressentisse que algo estava prestes a se romper. Eu já estava há semanas dormindo pouco, com a mente fervendo entre relatórios, fitas de escuta e os rostos dos Vasconcelos que ainda estavam soltos. A notícia chegou às 7h12. Um corpo carbonizado fora encontrado na zona rural, próximo à divisa com Itaboraí. A princípio, parecia mais um acerto de contas, mas algo no modo como o perito descreveu o local me fez pedir para acompanhar pessoalmente. O cheiro da terra queimada, misturado com gasolina, ainda impregnava o ar quando chegamos. O corpo estava preso a uma árvore, amarrado com arame farpado. Nos restos da carne chamuscada, uma corrente derretida no pescoço, símbolo de ouro, com as iniciais CV Caíque Vasconcelos. Silêncio. Nenhum de nós comemorou, nenhum de nós reagiu, porque sabíamos o que aquilo significava. O próprio clã estava se destruindo por dentro. Caíque era o herdeiro mais impetuoso, o que jurava que reconstruiria o império do pai, e agora estava ali, reduzido a cinzas. O relatório preliminar sugeria uma execução feita com frieza e conhecimento. O local de queima isolado, o método, tudo indicava planejamento. Aquilo não era um crime passional nem um recado improvisado. Era uma assinatura. E eu sabia de quem era. Naquela noite, enquanto revia os arquivos antigos, encontrei uma gravação perdida de uma interceptação telefônica feita meses antes, quando Almir ainda estava em liberdade. Ele dizia a um dos filhos: "Família não se destrói de fora para dentro. Se tiver que ruir, que seja por dentro, com minhas próprias mãos." A frase martelou na minha cabeça por horas. No presídio, o velho Vasconcelos recebera a notícia da morte do filho com o rosto impassível. Nenhuma lágrima, nenhum tremor, apenas um pedido: falar comigo, pessoalmente. Eu hesitei. O delegado não queria que eu fosse, mas a curiosidade, e talvez algo mais, me levou até lá. A sala de entrevistas era fria, o som metálico das portas ecoava pelos corredores. Almir estava mais magro, cabelo ralo, olhar endurecido. Quando se sentou à minha frente, o tempo pareceu voltar. Por um instante eu não vi o criminoso. Vi o homem que tinha perdido tudo: filhos, poder, legado. "Foi você, não foi?" perguntei. Ele sorriu, sem pressa. "Eu só deixei que ele entendesse o que é lealdade. Às vezes, o sangue que a gente cria é o mesmo que precisa derramar." A resposta me atravessou como uma lâmina. Naquele momento, percebi que a guerra nunca terminaria com as prisões, nem com as mortes. Era uma herança. Uma doença transmitida em silêncio, de geração para geração. Deixei a penitenciária com o estômago embrulhado. A chuva fina caía sobre a cidade, e o som das sirenes ao longe me lembrava que o mundo lá fora continuava girando, indiferente. Quando cheguei em casa, encontrei minha esposa dormindo no sofá, a TV ligada num jornal que falava sobre outra operação, outro tiroteio, outro nome novo no noticiário. Tudo se repetia, sempre. Mas naquela noite, algo em mim quebrou. Eu me olhei no espelho e não reconheci mais o homem que estava ali. Olheiras profundas, barba por fazer, olhos opacos. Eu não era mais o policial que começou essa investigação. Era só mais uma sombra que o crime havia deixado para trás. As semanas seguintes foram de silêncio absoluto. A corregedoria pediu meu afastamento temporário, alegando instabilidade emocional. Talvez estivessem certos. Eu não sentia mais nada. Só o vazio. O tipo de vazio que vem quando você percebe que passou tanto tempo caçando monstros que acabou se tornando parte da escuridão que combatia.
Foi nesse estado que recebi o último telefonema. Voz rouca, cansada, quase familiar. Oficial. Ainda tem um Vasconcelos solto. E a ligação caiu. O número era de um celular pré-pago, mas o detalhe que me fez congelar foi o local do registro da torre, a rua onde eu morava. Saí imediatamente. Armei a pistola, revirei os becos, olhei cada canto. Nenhum sinal. Quando voltei, encontrei um envelope embaixo da porta. Dentro dele, uma foto. Minha família na praia tirada há anos. Atrás, uma frase escrita à caneta. Família é para sempre. Senti o chão sumir. A respiração ficou curta. O mundo girou. Eu havia destruído o império dos Vasconcelos, mas agora era eu quem vivia com o preço. Eles não precisavam me matar. Bastava me lembrar todos os dias de que o crime não termina com algemas. Termina com o medo. O caso foi arquivado meses depois. Nenhum novo suspeito, nenhuma prova. Só as memórias. E a cada vez que passo pela Zona Leste e vejo as vielas, os olhares desconfiados, os muros pichados, eu lembro de tudo. Talvez eu tenha vencido uma guerra, mas a paz, essa, eu perdi para sempre.